João 17, por favor. Capítulo 17, o versículo 4. O texto bíblico, a autoridade espiritual maior, resistente que temos, baseado na porção que Deus nos deu, diz assim. Posso ler? Amém? Que assim seja. João 17,4 diz assim: eu, Jesus falando dele mesmo, glorifiquei-te na terra, falando ao Pai, tendo consumado a obra nele. Está escrito aí, obra. O que é isso? Que negócio é esse, obra? Obra é o lugar onde você se exercita a fé, onde se tem a experiência, onde se aprende, onde se é cativo, onde se gosta. A ideia da obra ela é sensacional, é a ideia do lugar onde você vai estar para que você faça algumas reflexões em relação ao resultado dessa vida cristã que você tem levado. Não há como você não exercitar uma obra. Então o texto, ele diz isso de uma forma, obra que me deixa ver. Cristo, segunda palavra, que você pode ver em João capítulo 17, está orando por você, por mim. Essa descrição no capítulo 17 é a oração de Jesus pelos seus discípulos, a oração sacerdotal, Cristo intercedendo por você. Então vamos condensar isso e tornar isso um pouco mais profundo dentro da igreja. Imagine só você na igreja, a igreja assentada no banco. Há muitos anos você ouve falar a respeito de uma necessidade de evangelizar, compartilhar, dar às pessoas e a grupos que você pertence falas, esperanças nessas falas que venham de Cristo. Ok, tudo isso é obra. Agora, a obra, ela precisa de uma reflexão, porque como que você faz uma coisa sem refletir antes? E aí você vai concluindo que dentro da igreja não é só você entrar, não é só você estar e querer fazer as coisas, querer fazer as coisas. Vamos fazer, vamos nos reunir, vamos exercitar isso, vamos. Antes precisa-se de uma reflexão. Antes de Cristo vir, Deus Todo-Poderoso, Ele já fazia reflexões no Velho Testamento a respeito da obra que Cristo exercitaria. Então qualquer coisa que você for fazer dentro da igreja, tem um regulamento, tem um caminho, e não tente fazer nada dentro da igreja sem a intervenção divina. E a gente precisa dessa consciência. Vocês têm visto comigo aqui no capítulo 17 a ideia que Deus tem de proporcionar às pessoas proteção. Sem proteção, grava essa frase: sem proteção não há passagem para progressão. Trava, você não anda. É a proteção que te libera para que você possa progredir. Deus serve de escudo aqui, ali, acolá, e você vai caminhando. Posterior a essa proteção, a gente vê no capítulo 17 Cristo intercedendo a respeito de obra. A ideia da obra, ela é sensacional. Sem a obra você não experimenta, sem a obra você não consegue, na realidade, entender certas coisas, porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa, e a obra proporciona isso, é você experimentar o que você já ouviu falar.
Então vamos caminhar dentro desse passo. Você é chamado, chamada, Deus te escolhe, Deus vai te dar algumas coisas específicas, mas para que isso você faça algum tipo de obra, algum tipo de realização. Então vamos melhorar bastante isso, da seguinte maneira: Cristo é o melhor, maior exemplo de obra existente na face da terra. Obra cristã dele mesmo. Então toda obra, ela precisa, na realidade, ter características exercitadas pelo próprio Cristo, que foi feita lá atrás. Que a igreja não tente exercitar um outro tipo de obra, uma outra estratégia que não seja a característica exercitada pelo próprio Cristo. A igreja não faça isso, porque não vai dar certo. Vai ser numa linguagem usual, um encher de linguiça, uma tentativa social, uma condição humana de querer ocupar um espaço que vai gerar um vazio, porque a ideia bíblica, a ideia é que Deus é Senhor da sua própria obra. E o que a gente faz? A gente só pega aquilo que ele tem em mente, aquilo que ele tem como plano. Fora disso, são exercícios humanos que fazemos dentro da igreja, mas que não terão resultados algum no sentido de espiritualidade convincente, agradável ao próprio Deus. E a igreja precisa atentar para isso. Quando se fala em Cristo fazer obra, toda obra ela precisa de um tipo de sentimento. Você faz alguma coisa com um sentimento impregnado em você. É por isso que certas coisas você faz com boa vontade, outras você faz com má vontade, umas você quer, outras você não quer. Que tipo de sentimento a gente vai fazer a obra dentro da igreja? Isso é muito importante. O principal sentimento de Gênesis a Apocalipse, desde o Éden, que Cristo, lá já na aparição, mencionado no Velho Testamento, ele vai dizendo e falando, e enfatizando e dando enfoque para as pessoas perceberem esse tipo de sentimento, esse tipo de conceito de sentimento, é algo chamado piedade. Não faça obra dentro da igreja sem o sentimento de piedade, não vai dar certo. O que é piedade? É aquela capacidade empática de você olhar para o outro, se interessar pelo outro. A piedade, ela foi exercitada por Cristo com a finalidade. Esse tipo de sentimento dado por Deus tem uma finalidade. Deus dá isso às pessoas com uma finalidade. Qual? Libertar as pessoas. Porque Deus te liberta pelo sentimento que Ele possui, pelo conceito, a atribuição que Ele tem de piedade. E isso é um atributo comunicável. Deus quer comunicar isso às pessoas. Então você vê Jesus Cristo andando na terra, Jesus Cristo encarnado, o próprio Deus conversando com as pessoas, indo visitar as pessoas nas suas aldeias, parando propositalmente em certos lugares, sempre com um sentimento, com a visão de piedade. Isso para libertar as pessoas. Outra coisa que para se fazer obra tem que se ter, porque você não faz obra sem conhecimento. A igreja atual, a nova geração, ela quer fazer coisas sem refletir a respeito do conhecimento dessas coisas, as quais ela tem que fazer. Isso não pode. Cristo, desde os seus iniciais anos, já ficava no templo, já aprendia, e existe um texto clássico que diz que ele crescia
crescia em graça, em conhecimento, e crescia diante de Deus e diante dos homens. Você não faz obra dentro da igreja sem conhecimento. Se você tentar fazer obra dentro da igreja sem conhecimento, possivelmente mais cedo ou mais tarde, é uma questão de tempo, você vai se esbarrar em alguma coisa que pode ser travada. E ali é o lugar da sua experiência, é o lugar de você experimentar Deus. E quando se vê Jesus Cristo na sua obra, dá-se a entender que ele iniciou a sua obra aos 30 anos de idade, não aos 12, não aos 20, não aos 27. Há um tempo para você refletir a respeito do que Deus está te ensinando, a respeito daquilo que Deus tem como propósito para você, para que você inicie uma obra. Mas se prepare, você está sendo preparado para exercitar uma obra. E o que esse conhecimento faz? O conhecimento, ele é a luz que faz as pessoas enxergarem, e Cristo veio exatamente para isso, dar vista aos cegos. E a ideia de você entrar na igreja, a ideia de você estar numa situação obscura, ainda tateando, e Cristo vai dando a você, pela palavra registrada de Gênesis a Apocalipse, luz, para que você possa enxergar. Então, obra precisa de conhecimento. Deus tem certas regulamentações para falar com você a respeito de algo que você tem que fazer. Eu quero que você faça isso. Eu vou te dar para que você faça isso. Isso tem regra. Isso tem uma regulação. O conhecimento, ele serve e serviu para Cristo no deserto como poder, como autoridade sobre Satanás. E diz o texto bíblico que Cristo veio destruir as obras do diabo. Então o conhecimento, ele serviu para Cristo como autoridade, claro. Então olha só, vamos fazer um apanhado disso aí. A piedade, o conhecimento para enxergar, piedade para libertar, o poder baseado no conhecimento que vem da autoridade para ressuscitar os mortos, para dar vida, porque a ideia da autoridade é a ideia de criar alguma coisa do caos, é a ideia de transformar alguma coisa que precisa ser melhorada. A ideia que Deus dá é essa. Então a obra de Cristo, ela acompanha e tem esses segmentos, vai libertando as pessoas, vai fazendo as pessoas enxergarem e vai dando às pessoas autoridade para que as coisas sejam transformadas. Esse negócio de fazer obra dentro da igreja é tão sério. E quando você não vê uma igreja crescendo, quando você não vê, historicamente falando, desde a sua iniciação, desde os primeiros séculos, quando você não vê uma igreja crescendo, isso tem relação com o nível de piedade que aquela igreja tem. Por quê? Porque foi a piedade demonstrada pelo próprio Deus no livro de Atos que o atraía e o atrai até hoje, porque é o tipo de sentimento mais evidente, é o tipo de sentimento mais profundo que nós podemos usufruir de Deus. Quando a Bíblia diz que são pelas suas misericórdias que nós não somos destruídos, a Bíblia está falando claramente ali a respeito de piedade. E piedade dentro da igreja se traduz no nível de importância que você dá aos presos, aos cativos, aos que não enxergam, aos mortos. Então quando você vai fazer uma obra dentro da igreja, seja qual for, vai orar, tem que ter piedade. Vai fazer um jantar na igreja, tem que ter piedade. Você tem que pensar no nível de piedade dentro da igreja. E a piedade, ela tem e se traduz como exercício de um comportamento que você tem baseado na importância que você dá aos outros. Se você não dá importância aos outros, você não tem piedade. Para tudo, você não pode fazer obra dentro da igreja. Não pode. E a gente precisa checar isso dentro da igreja muitas vezes. Pastores, diáconos, presbíteros, missionários,
missionária, seja quem for, precisa checar esse nível de piedade. Outro sentido que você vai vendo Cristo fazendo a sua obra, Cristo fazia a obra baseada no mandamento, e aí você vê no capítulo 17 de João, o próprio Cristo falando a respeito dessa ideia de glorificar o Pai na terra, tendo consumado a obra que Ele deu a Cristo para fazer. Versículo 4. Então você faz uma obra dentro da igreja baseada no mandamento, nas instruções, e essa é a regulação, essa é a condição de regulamento. E esses regulamentos, esses mandamentos, essas instruções é a luz no caminho da obra. Porque quando você faz a obra, você precisa realmente ter luz para enxergar o que você está fazendo. Como que faz uma obra dentro da igreja sem poder e sem força de Deus? Porque a ideia da obra é transformar alguma coisa, e você precisa medir isso, você precisa ficar atento, ser inteligente espiritualmente dizendo, ao ponto de fazer uma medição, de mensurar. Isso não está dando certo, Deus. E baseado nisso, fazer um check-up de forma que você entenda que a ideia da obra é uma ideia transformadora. Não tente fazer a obra de Deus dentro da igreja sem o próprio Deus. E quando a Bíblia fala em obra, tem dois tipos de obras. Tem uma obra interna, ligada às pessoas que você convive na comunidade cristã, e tem uma obra externa, ligada ao mundo que não conhece a Deus, que não sabe dos seus valores e nem o tipo de defesa que você apresenta para eles. A obra na igreja, ela tem um propósito, ou ela tem vários propósitos, mas o propósito principal constitui na sua ação com o próprio Deus. É Deus em você, é Deus com você, e não pode ser diferente. Você já ouviu falar na frase que ninguém chega a lugar nenhum sozinho? Não tente fazer obra dentro da igreja sozinho. A obra, ela se iguala ao movimento do corpo, e Paulo, ele descreve isso nitidamente, facilmente entendível. O movimento do corpo se cria ali uma dependência mútua, então você vai precisar de gente para fazer a obra junto com você. Não tente fazer obra dentro da igreja de forma individual. Provérbios já diz, e salienta, e divulga, e proclama, dizendo o seguinte: aquele que busca a ideia do isolamento insurge, quer dizer, se levanta contra a verdadeira sabedoria, e a verdadeira sabedoria é o próprio Deus. Então não tente fazer obras dentro da igreja sozinho. Ore sozinho, mas tem uma pessoa que possa orar com você também. Faça alguma coisa da igreja, chamando alguém para fazer junto com você. Ninguém pode chegar a lugar nenhum sozinho, e Deus vai dando essas regulamentações. E quando você ouve falar de obra, eu disse e volto a repetir, obra não é só dentro, não é só interna, obra também tem relação com a situação externa, com o mundo. E o que você faz aqui não quer dizer que você vai fazer aqui é o mesmo que você vai fazer lá fora. De maneira alguma, as estratégias são diferentes, os perfis são diferentes, as posturas são diferentes, as capacidades são diferentes, as maturidades são diferentes. Porque existem obra para crentes e obra para os descrentes, guardadas as proporções. Na obra que você vai fazer, e Deus vai te chamar para isso, as funções, elas são variadas. E quando você fala em função variada, isso é um complicador na obra interna da igreja, porque o irmão tem um perfil, a irmã tem um perfil diferente um do outro.
E juntando mais pessoas, são perfis diferentes. E essas diferenças, elas causam muita confusão dentro da igreja. Porque a ideia do respeito em relação às funções um do outro é a ideia da maturidade e é a ideia de obra em movimento de corpo. Deus te colocou aqui para te amadurecer, para dar a você uma condição de você realmente experimentar na obra falas, manifestações que Ele tem para você, de forma que você fique cravado, marcado, como aquilo que Deus tem para te dizer. Ok? Eu disse aqui, volto a dizer, que a obra de Deus, ela tem regras. E uma das regras é ensinar antes. E uma das regras é fazer você ter uma reflexão antes, aprender antes. Como que você ensina alguma coisa a alguém sem antes saber do que se trata? Se a obra de Deus tem regulamentos, regras, princípios, como que você quer fazer alguma coisa dentro da igreja? Como que as pessoas querem fazer alguma coisa dentro da igreja sem saber a respeito desses regulamentos, regras, desses princípios? Vai dar ruim. Claro que vai, porque nós somos uma continuidade de Cristo. E se a gente não entender a movimentação de Cristo, a gente não consegue fazer a obra a nível de continuidade de Cristo. A ideia da obra sempre é edificação, porque ninguém inicia uma construção para parar, para travar, mas a ideia da edificação é crescer essa obra, fazer com que ela cresça. E se ela não está crescendo, para. É momento da reflexão. A obra só recebe edificação tendo como base o próprio Cristo, naquilo que Ele fez. A igreja primitiva, na motivação e realização da sua obra, tinha como base algumas informações que vão fazer a obra, mas nós não podemos perder esse foco, nós não podemos perder essa visão, nós não podemos perder, fazendo o que a gente tem que fazer, esse tipo de conceito. Qual é o conceito? Você não pode fazer uma obra dentro da igreja sem um conceito, sem a relação de um Cristo ressurreto dentre os mortos. A gente não pode fazer isso dentro da igreja, não vai dar certo. Você tem que contar com Cristo, saber que Cristo vive, esperar que Ele fale com você na obra que você está fazendo. Que desafio que você tem! A igreja primitiva, ela ia se movimentando, fazendo a obra, tendo adeptos nessa consciência: Cristo está vivo. A qualquer momento Ele vai falar comigo alguma coisa, para me mudar alguma coisa, para me esperar alguma coisa, para me realizar alguma coisa. Isso é tão verdadeiro, e você vê essa obra que Cristo fez. E a igreja primitiva, ela tinha essa expectativa total, plena, na conversão de Paulo. Ele está no caminho de Damasco, e a igreja primitiva contava e sabia tanto que Cristo estava vivo, e esperava que Cristo falasse, que quando Paulo cai do cavalo, ele é enviado, designado por uma rua chamada direita, e tinha um homem lá esperando ele, chamado Ananias. O que é isso? Espere que Cristo fale com você na obra que você está fazendo dentro da igreja. E tem um punhado de gente dentro da igreja fazendo as coisas sem ouvir a voz de Deus. Não vai dar certo. Quando Paulo entra na cidadezinha, tinha um homem lá chamado Ananias, começou a argumentar com Deus: Deus, eu não quero orar por esse cara,
eu não quero falar com esse cara é mau, esse cara na realidade já deu muito trabalho para a comunidade cristã. E Ananias fazia obra, porque Ananias orava, e orar é uma obra, só que ele tinha consciência de um Cristo vivo que falava com ele. Foi exatamente isso que Cristo fez. O Cristo apareceu para ele para dizer o seguinte: olha, não tenha medo desse homem, eu tenho um plano na vida dele. As obras dentro da igreja precisam inevitavelmente da fala de Deus. É melhor não fazer enquanto ele não falar. Já pensou se Ananias resolve acolher Paulo sem Cristo falar com ele? Pode tirar esse medo seu. E digamos que Cristo não falasse com ele, olha o risco que ele corria. Imagine só Cristo sem falar com Ananias, e ele aceita Paulo, e Paulo não tem transformação, ele não tem garantia nenhuma, quer dizer, Ananias não tem garantia nenhuma. Paulo pega Ananias e possivelmente mataria Ananias. Nós precisamos fazer as coisas dentro da igreja na expectativa de que Deus vai falar a respeito daquilo que estamos fazendo. Então, quando você for pregar dentro da igreja, usar esse púlpito, você tem que ter expectativa que Deus vai falar com você. Uma certa vez eu tive um sonho espiritual, não sou muito de sonhar, mas a voz do sonho era só voz que dizia assim: a pregação não é a principal atividade da igreja. Eu fiquei abismado com aquilo há um bom tempo. O que eu entendi? Que igreja não é púlpito só. Igreja são relacionamentos, são ajudas pessoais. Igrejas são facilitações que você pode dar a uma determinada pessoa, de forma que ela cresça. Igrejas é uma série de coisas, um exercício de atividades que você faz, e você tem que ter um conceito de piedade, e isso diz respeito à obra que você faz dentro da igreja, movido pelo próprio Deus, que traz muitos resultados. Mas continuando sobre a igreja primitiva, eu quero que você entenda a respeito por que estava tão patente, tão nítido na mente da igreja primitiva Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Por quê? Porque quando você está na sua casa, no seu emprego, porque quando você está na igreja, em qualquer lugar que você esteja, você não pode perder essa consciência, porque se você perder essa consciência, você morre. Você anda como se estivesse morto. Você não percebe. E a obra não pode ser uma obra morta. E nós podemos fazer muitas coisas nas nossas vidas com características de estarem mortas. Por quê? Porque nós achamos que Cristo não está vendo, não está ali presenciando. Nós não temos expectativa que Deus diga alguma coisa a respeito daquilo que estamos fazendo. Então nós estamos fazendo algo na expectativa de estar morto, porque Cristo ressurreto, Cristo é uma pessoa que fala, que pensa, que tem sentimentos, que se presencia. E uma obra, e só uma obra, alcança vida baseado no conceito de um Deus vivo. Tem gente que ora dentro da igreja como se estivesse morto. Como que você descobre isso? Pela ideia do conceito da frase exposta, pela falta de expectativa na oração. Por que as pessoas desistem de orar? Porque certamente não conseguem ou não estão conseguindo verificar um Cristo ressurreto. E uma das coisas que os apóstolos no início da igreja primitiva
realmente fazia para que não fugisse da mente das pessoas era: Jesus está vivo, viu? Jesus Cristo ressuscitou, eu vi, ele teve a sua ascensão aos céus, nós vimos, somos testemunhas disso. Então era entre a igreja primitiva um comentário de maior destaque. Não pode ser diferente. O maior destaque deve ser e deve estar dentro da igreja é a ideia primordial, é a primazia do conceito que diz que Cristo ressuscitou. Mas olha o desafio que eu tenho: se o Senhor ressuscitou, eu estou vivo, eu vejo as pessoas que estão vivas. Sabe onde que estão os mortos? Os mortos estão nos cemitérios, Deus. E o Senhor fala comigo que o Senhor está vivo. Mas aonde que o Senhor está? Os apóstolos tinham maior preocupação em divulgar isso na igreja primitiva, historicamente dizendo, porque os apóstolos sabiam que se fugisse da igreja primitiva o conceito de um Cristo ressurreto dentre os mortos, de um Cristo vivo, as pessoas também iam fazer obras mortas. E você precisa conversar isso com Deus. A sua longitude em relação ao próprio Deus dá uma demonstração a respeito da sua consciência de Cristo estar vivo ou morto. Porque não é só para anunciar. Outra coisa importante na igreja primitiva para fazer as obras, além de Cristo ressurreto, coisa muito importante essa, é que os apóstolos, eles não deixavam na igreja primitiva uma igreja que deu certo, uma igreja que realmente prosperou em todos os aspectos, uma igreja que aprendeu, que sofreu, mas suportou, uma igreja que viu e experimentou a manifestação do próprio Deus, uma igreja que foi marcada pelas manifestações de Deus, a tal ponto de terem autoridade, tanto que ela crescia. Outro conceito importante que os apóstolos foram embutindo, irmãos, nós, além de termos o conceito, termos o preceito de que Cristo é ressurreto, nós não podemos perder a visão de Jesus como Messias. Não faça obra sem essa visão de Cristo como Messias. Então, quando você vai fazer alguma coisa dentro da igreja, você não pode perder a visão de Cristo como Messias. Mas o que significa ter a visão de Cristo como Messias? Olha para mim, deixa as crianças. Você vai fazer alguma coisa dentro da igreja e você não sabe que Cristo é o Messias? Não, pastor, eu sei que Cristo é o Messias. Será? O que significa entender, experimentar Cristo como Messias? Porque você vai precisar isso na obra dentro da igreja, seja na sua oração, seja numa atividade que você está fazendo dentro da igreja, seja ela qual for, você vai ter que ter o conceito de Cristo como Messias, porque Messias significa Salvador, e a obra que você está fazendo, muitas vezes, ela vai precisar de salvação, de ajuda, de resgate, de transformação, e Cristo é isso, é salvação. Então a igreja primitiva, ela tinha esse conceito: vamos evangelizar nas estradas seguras de Roma, ok, vamos falar para o mundo helênico, onde há uma predominância grega, ok, vamos falar para os judeus que possuem lá o conceito monoteísta, ok, tudo, vamos fazer isso, mas com o conceito de que Cristo vai fazer com que essas pessoas, as quais estamos falando, as quais estamos ajudando, elas serão resgatadas, transformadas, direcionadas. Você não pode fazer uma obra dentro da igreja sem entender que Cristo é o Salvador, te salva. Quando você estiver perdido na obra, quando você perder a visão na obra, quando você estiver deprimido, quando você se sentir sozinho, quando você não quiser mais fazer a obra, a ideia do Salvador é a ideia que segura,
É a ideia que faz toda a diferença. É a ideia de Salvador, a ideia de que Deus deve, na realidade, ter por nós uma expectativa. Então você ora com a expectativa de que Ele vai responder. Você faz alguma coisa na igreja, faz uma visita, mas faça essa visita com a expectativa de que Cristo é o Messias, o Salvador. E não é só Salvador para a eternidade, não. É o Salvador que faz toda a diferença, no sentido de transformar as pessoas, resgatar as pessoas. Como que você vai fazer alguma coisa dentro da igreja sem a perspectiva, sem a condição de pensar que Cristo não vai fazer nada? E muita gente faz isso dentro da igreja. Não, eu vou terminar. Pode vir. É o Sanzinho perguntando ali. Quando você faz alguma coisa dentro da igreja, sem a condição de pensar que Cristo vai se manifestar no resgate, na transformação, na mudança de vida, se você pensar isso, você está ferrado. E muita obra dentro da igreja não dá resultado em função disso. As pessoas fazem as coisas dentro da igreja sem aquela convicção: Deus vai resgatar. Sem aquela convicção, Deus vai transformar. E se Deus não resgatar na obra que você está fazendo dentro da igreja, e se Deus não transformar, e se Deus não direcionar, você só fez a obra, mais nada. A obra da igreja, em outro aspecto, ela tem que ser movida por comunhão. Semana que vem a gente volta, porque o tempo está bem escasso. A obra de comunhão dentro da igreja, ela é dada pelo próprio Deus, e a gente vai entender semana que vem a respeito dessa obra de comunhão, nas atividades que exercemos dentro da igreja, e como que essa comunhão acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas acham dentro da igreja que a comunhão ela vai ser promovida por meios sociais. Não vai. Porque a gente vê isso dentro da sociologia. Muitos meios sociais não dão profundos momentos de comunhões, pelo contrário. Quer promover a comunhão dentro da igreja? Isso é obra? É obra. Tem um regulamento para isso. Tem uma designação para isso. Você não vai conseguir comunhão dentro da igreja se você não observar algumas reflexões bíblicas antes, porque este é o caminho. Não tente fazer de outra forma. A obra não é humana, ela é uma obra de regulamentação bíblica do próprio Deus. E você vê um punhado de gente dentro da igreja dizendo: não há comunhão na nossa igreja, precisa-se de comunhão na nossa igreja, vamos fazer isso, aquilo outro para se ter comunhão na nossa igreja. Mas não se tem comunhão a não ser pela participação pertencente, que os próprios textos bíblicos dizem que tem que ter a respeito disso. Então é exatamente dessa maneira. Você, antes de fazer a obra, você tem que refletir. Mas a Bíblia fala como se promove comunhão, como que ela tem, ou melhor, como que ela aparece. Não se faz comunhão dentro da igreja dando festas. Sabia disso? Dê a festa. Não se faz comunhão dentro da igreja se agrupando. Prova disso são os ônibus que vocês pegam para irem trabalhar. Você está ali pertinho, mas não tem comunhão nenhuma. Tem um punhado de gente, ou podemos dizer que a maioria das pessoas dentro do ônibus você não conhece. Como que isso é comunhão? Então comunhão não é a vida, a igreja, estar na igreja. A Bíblia faz uma regulação, uma regulamentação a respeito disso. Só que nós não refletimos nisso. Vai fazer obra dentro da igreja, comece a pensar nisso. Eu preciso refletir naquilo que Cristo diz. Eu sou uma continuidade daquilo que Cristo fez.
Então eu preciso prestar atenção na piedade, preciso prestar atenção no conhecimento bíblico. Isso não tem nada a ver com cultura, com intelectualidade, nada a ver. Tem a ver com a observação de assimilação que o próprio Deus vai nos dando. Eu preciso conhecer, eu preciso de autoridade. A autoridade tem relação com música, com o próprio Deus. Eu preciso ter um nível de importância, de forma que eu não só veja, porque o próprio Deus vê e vê tudo. Finalizei da seguinte maneira: não adiantaria nada, não adianta nada para mim, para você. Deus só vê, Ele vê, Deus te vê, Deus sabe tudo, vê tudo. E daí? O que faz toda a diferença no próprio Deus é que, além dele ver, ele se importa com aquilo que ele vê. Isso é toda a diferença. Semana que vem a gente volta sobre obra dentro da igreja, refletindo um pouco mais. Para dar certo, tem que fazer do jeito que está escrito na Bíblia. Para dar certo, tem que fazer do jeito que o próprio Deus diz. Para dar certo, tem que inserir Deus, a obra dele, não é nossa. Nós aproveitamos a obra, nós degustamos da obra, nós desfrutamos da obra. E é assim, dessa forma. Pense nisso. Deus tem uma obra para você. Até para aquelas pessoas que não estão aqui, Deus tem uma obra na vida delas. Mas quando a gente não descobre isso, quando a gente não sabe disso, pense nisso. A obra de Deus na sua vida, a obra que Deus tem para você fazer, é o próprio Deus que vai te ajudar nesse feitio. Amém.